Bem, gente, bom dia a todos, né? Falando bom dia porque estou gravando isso de manhã, mas para vocês pode ser boa tarde, boa noite. Dando continuidade, né, às nossas videoaulas, nós vamos falar hoje sobre uma doença muito importante, uma doença que com certeza existe na nossa região. Eu já vi uns 3 ou 4 casos de botulismo durante aí essa minha caminhada profissional. E aí a gente vai falar um pouco sobre essa doença, falar para vocês a respeito dos sintomas e aquilo que nós achamos que é de maior importância, né? Primeiramente, o botulismo é uma doença que tem o sinônimo de doença da vaca caída, porque naquela época o pessoal campinava o gado, né? Via o gado aí durante um dia, o gado estava bem, gordo, comendo, aí quando voltava no parque 2, 3 dias, via os animais caídos, animal gordo, animal que até então, há 2 dias atrás, estavam bem, e os animais não conseguiam se levantar, né? Fazia esforço, levantava os animais, mas eles não respondiam. E aí ficou conhecido como doença da vaca caída, que na verdade isso que ocorre, o animal cai e não consegue mais se levantar, e lá na frente nós vamos entender por quê, entendeu? Vamos lá, quais os aspectos gerais mais importantes da doença? Primeiramente, o agente causador da doença é um clostrídio, como nós já falamos, é o clostrídio botulino. Ela acomete todas as espécies de interesse zootécnico, ou seja, o botulismo ocorre em aves, ocorre em bovinos, ovinos, caprinos, suínos e equinos. E também acomete no homem e também acomete nos animais de estimação, no cão e gato, entendeu? Ela pode aparecer de forma esporádica, mas também pode acontecer de forma de susto, né? Ou seja, muitos animais acometidos ao mesmo tempo. A doença ocorre pela ingestão da toxina de origem alimentar. Isso é importante. O botulismo é uma doença cuja origem é o alimento contaminado, diferente das outras clostridioses. Os agentes produzem 7 neurotoxinas, sendo a toxina C e a D as mais importantes. O surto de botulismo, ou seja, vários animais adoecendo ao mesmo tempo, já foram relatados pela ingestão de cama de frango, ou seja, animais que comeram cama de frango, animais que comeram silagem, água estagnada, ou seja, água de barreiro, carcaça contaminada e etc. Todos esses agentes já foram envolvidos com um quadro de surto de botulismo. A doença está envolvida com o manejo nutricional de rebanho, principalmente a carência mineral, e aqui tem a relação de comer osso com botulismo, ok? A doença é mais comum nos sistemas extensivos de manejo na criação de gado de corte, ou seja, há uma maior prevalência no gado de corte, há uma maior prevalência, a doença é mais comum no sistema de criação extensivo do que o confinado, entendeu? Raramente se fala caso de botulismo em vaca de leite, é mais comum animais criados à parte, porque são animais que você não tem controle daquilo que os animais estão comendo, e é muito comum animais comerem carcaça solto nas mangas, né? As vacas em gestação e lactação são as mais acometidas porque elas têm uma maior necessidade, uma maior carência de minerais, por isso são as primeiras, quase sempre as primeiras a adoecer no rebanho. A doença é muito comum em áreas de carência de fósforo, tanto no solo como na pastagem, isso aqui também já foi observado, porque a carência de fósforo é o fator que mais estimula os animais a buscarem comer carcaça, né? A carência de fósforo carência de fósforo é um mineral que tem digamos assim, ele que mais estimula o animal a ter a osteofagia, né? Que é o consumo de osso. O fósforo é um dos principais elementos que desencadeia esse mecanismo. O agente é encontrado tanto no solo como no sistema digestivo dos animais, como todas as clostridioses. A doença pode aparecer de forma rápida, ou seja, ela mata o animal em 24 horas, mas o animal pode passar até 30 dias arriado doente de botulismo. Então ela tem essa diferença, diferente um pouco das outras clostridioses. A letalidade é alta, geralmente próxima a 100%. E alguns animais podem se recuperar se a ingestão da toxina for em pequena quantidade, ok?
De forma que esses são os principais aspectos relacionados à doença. Lembrando, revisando, é uma doença de origem alimentar, é uma doença muito envolvida com o manejo nutricional, principalmente a carência de mineral. Áreas de carência de fósforo são áreas mais suscetíveis da doença acontecer de forma mais comum e é mais comum em animais criados nos sistemas extensivos do que nos sistemas confinados, entendeu? O segundo ponto, como os animais adoecem, ou seja, que forma os animais se contaminam ou adquirem botulismo. Os animais adoecem quando ingerem a toxina botulínica junto com a água e alimentos contaminados. Então, sempre que isso acontece, os animais, ou seja, o mecanismo, a forma que os animais adoecem é quando eles ingerem água ou alimentos contaminados com a toxina botulínica. E aqui eu vou falar para vocês as etapas, como é que isso ocorre. Primeiramente, o animal ingere a toxina botulínica junto com o alimento, ok? O animal ingere a toxina junto com os alimentos. Os alimentos mais perigosos são a cama de frango, as águas estagnadas, principalmente água de barreiro e carcaça de animais no campo. São esses os principais alimentos que estão envolvidos com a contaminação da toxina botulínica. O animal ingerindo esse alimento, a presença da toxina no alimento, ocorre a absorção da toxina pelo sistema digestivo e pelo sangue essa toxina vai e se localiza e vai se localizar na placa motora. O que é a placa motora? A placa motora é a região onde termina digamos, o nervo e começa o músculo. Entre o nervo e o músculo existe o que nós chamamos uma regiãozinha chamada de placa motora. E a placa motora, entendeu? Esse espaço. O que ocorre? Ocorre que a toxina do botulínio provoca o quê? Provoca na placa motora, se instala nessa placa motora e faz com que não ocorra a liberação, na placa motora. A toxina inibe a liberação da acetilcolina, que é o neurotransmissor responsável pela contração muscular. Ou seja, como é que ocorre a contração muscular? O estímulo nervoso, quando chega no final da fibra nervosa, a fibra nervosa libera acetilcolina, a acetilcolina se encaixa no receptor muscular e desencadeia o processo da contração muscular, ok? É dessa forma que ocorre o processo de contração muscular. Ou seja, a toxina do botulínica, atuando na placa nervosa, na placa motora, ela inibe a ação. Ela se encaixa no receptor da acetilcolina e faz com que a acetilcolina não possa se acoplar na célula muscular e, consequentemente, desencadeia o processo da contração muscular. Então, esse processo acarreta o quê? A falta de contração muscular. A falta de contração muscular provoca um quadro de paralisia flácida muscular dos animais. Então, é dessa forma, toda a sintomatologia provocada pelo botulismo é em função justamente do animal não conseguir ter a contração muscular em função da inibição da acetilcolina pelo neurotransmissor, pela toxina botulínica. É dessa forma que a coisa acontece. Lembrando, a célula nervosa, entendeu? Ela libera o estímulo, né? Que é a acetilcolina se encaixa na célula muscular e desencadeia o processo de contração. Ora, a toxina botulínica ela se encaixa no receptor da acetilcolina e faz com que a acetilcolina não possa desencadear o processo normal de contração. E aí, ou seja, o animal não conseguindo ter essa atividade de contração muscular, ele entra no quadro de paralisia flácida. Quais os sintomas apresentados pelos animais doentes? Bom, são muitos, né? Todos em função desse processo de ausência da contratilidade muscular provocado pela toxina. Os sintomas estão diretamente relacionados com a quantidade de toxina que o animal ingere. Isso é
importante demais, ou seja, a evolução, a sintomatologia está na dependência da quantidade de toxina ingerida. Caracteriza por um processo de paralisia flácida parcial dos músculos da locomoção, mastigação e deglutição, ok? Então, ou seja, lembrando que a atividade mastigatória é desencadeada pelo músculo, a nossa deglutição também é desencadeada pelo músculo, então esses músculos também são atingidos num animal acometido de um botulismo. Então o animal tem dificuldade de locomoção, é o primeiro sintoma, começando pelos membros posteriores e evoluindo para os anteriores do pescoço. Então é sempre essa, começa com os músculos traseiros, depois vai caminhando para os músculos dianteiros, dos membros anteriores, e posteriormente atinge os músculos do pescoço. Ocorre uma paralisia dos músculos da mastigação e deglutição, por isso que o animal não consegue comer e nem beber. Os reflexos sensitivos cutâneos são mantidos, é importante no diagnóstico diferencial, ou seja, se você cutucar o animal, se você estimular um processo doloroso, o animal responde. Isso aqui não ocorre na raiva, entendeu? Isso é importante até para a gente fazer algum diagnóstico diferencial. E a perda do tônus da cauda e do ânus, a perda do reflexo da contração da língua e a perda do reflexo da posição da cabeça e do pescoço são um dos achados muito importantes até para a gente fazer o diagnóstico diferencial. Lembrando que na maioria desses casos nós temos que fazer a prova para estudar se esse reflexo existe. Então, a perda do tônus da cauda, como é que a gente faz? Você pega a cauda do animal, você coloca a mão na base da cauda e você vai levantando a cauda do animal. Normalmente, o que o animal faz? Quando você tenta levantar a cauda, ele tenta fazer uma pressão para baixo. E você faz para medir o tônus da musculatura da cauda. O animal, quando está com botulismo, quando você levanta a cauda, você consegue levantar com toda facilidade. Ele não faz nenhum reforço no sentido contrário. Outra prova, você bota uma luvazinha e começa a colocar a mão no ânus. O animal normalmente ele tende a contrair o ânus, né? Ou seja, com uma resposta normal. Quando o animal está com botulismo, ele não consegue fazer esse processo de contração e você consegue fazer esse processo de forma manual. Outro reflexo muito importante também é o reflexo de postura da contração da língua. Alguns animais, quando estão com botulismo, normalmente já colocam a língua para fora e não conseguem puxar a língua de volta. Mas no caso que você suspeita de botulismo, o animal não tem ainda esse sintoma bem característico, você pega uma mãozinha, uma luvazinha, não pode pegar na língua do animal com a mão limpa, tem que ter uma luva. E aí você pega na língua e puxa a língua e para. Vai puxando e vai parando. Vai puxando e vai parando. Até você expor essa língua para o lado de fora. O que é que acontece? Normalmente o animal começa a fazer força no sentido contrário. Você puxa a língua para fora, ele quer voltar a língua para dentro. O animal que tem botulismo, ele não consegue fazer isso, de forma que quando a língua sai da boca, ela fica uma língua pendurada fora da boca, porque ele não consegue retrair a língua. É outra prova também que pode fazer. E uma outra prova muito importante também é a prova do reflexo da posição de cabeça. Quando o animal ele perde o reflexo, né, ele perde o grau de contratibilidade da musculatura do pescoço, então o que é que você faz? Você nota que o animal está lá derrengado e normalmente ele tende a estar com o queixo fugindo no chão. O bovino, quando está normalmente caído, com alguma dessas doenças que ele fica naquela cobertura decúbito external, ele tende a ficar com a cabeça e o pescoço levantado. Isso é a posição natural. E o animal, às vezes, quando está com botulismo, ele fica tanta incapacidade de contrair que ele não consegue levantar a cabeça, o animal fica com o focinho no chão. Então, você pode fazer, que nós chamamos a prova de posição do pescoço, onde você pega essa cabeça do animal e começa a botar de posição diferente. Normalmente, o animal ele tende a voltar o pescoço e a cabeça para aquela posição de menor incômodo. Já que o animal tem botulismo, ele não consegue fazer isso. De forma que onde você colocar a cabeça, ele fica. E outra prova também, você pode pegar, eu já vi um caso onde o animal estava
estava com um grau de incapacidade, de contratividade tão grande, que você pega a cabeça do animal, levanta ela 2 palmos no chão, se você soltar a cabeça, ele taca a cabeça no solo, entendeu? Ele leva uma pancada no queixo, porque ele não consegue prender o peso da cabeça, né? Já que não tem uma atividade de contração muscular. Então, essas 3 provas, né? A prova do reflexo anal, a prova do torno de cauda, a prova da contratilidade da língua e a prova também de reposicionamento do pescoço e cabeça são as 3 provas que a gente pode fazer no campo para ajudar o diagnóstico do botulismo, entendeu? Lembrando também que o animal, quando está na fase caído, ele tem um processo de respiração, digamos, dificultosa, uma respiração praticamente do tipo abdominal, onde a gente percebe que o abdômen ele tende a ter uma ação muito preponderante dos movimentos respiratórios, daí porque nós dizemos que a respiração predominantemente abdominal, onde o abdômen está trabalhando intensamente para ajudar o processo respiratório, e normalmente o animal tem dificuldade de inspirar, tem dificuldade de trazer o ar para dentro do pulmão, e na maioria das vezes esse ar vai entrando no pulmão em 2 fases. Ele não entra digamos, não consegue inspirar de uma forma correta. Ele inspira para depois ver uma segunda fase, tá ok? De forma que esses principais sintomas que acometem os bovinos, os animais de forma geral. Nos ovinos, o quadro não é tão bem característico como nos bovinos, né? Ocorre uma dificuldade de locomoção, ocorre uma incoordenação, ocorre uma excitabilidade, coisa que não ocorre no bovino, está vendo? O bovino não tem excitabilidade quando estão com botulismo. Já os equinos podem ter um certo grau de excitabilidade, e uma coisa que caracteriza muito os pequenos ruminantes, eles tendem a prender a cabeça para o lado direito ou para o lado esquerdo, né? E alguns animais ficam com um movimento pendular do pescoço. Aquele animal que está lá doente, você nota, ela está com a cabeça sempre balançando para um lado para o outro, para um lado para o outro, para um lado para o outro. E isso pode ser um indicativo de que o animal esteja digamos, passando por um quadro de intoxicação, de doença do botulismo, né? Como nós falamos no começo, a evolução da doença depende muito da quantidade de toxina absorvida. De forma que esses são os principais sintomas, né? Lembrando que o quadro é uma paralisia flácida da musculatura da locomoção, da mastigação, que o animal não come, não bebe, que o animal ele tem sensibilidade cutânea. Se você pegar o animal, pegar uma faca de ponta e for, digamos, fazendo as provas, o animal responde à dor, entendeu? E o animal perde o torno da cauda, perde o torno do ânus, entendeu? Perde o reflexo de contração da língua e também perde os reflexos de posição da cabeça e pescoço, ok? Pode apresentar um quadro de dificuldade de respirar, com respiração predominantemente abdominal e a inspiração em 2 fases, ok? Esses os principais sintomas observados no animal com botulismo. Aqui nós vamos comentar alguns sintomas, né, do animal que está acometido do botulismo. Aqui nós temos um animal caído, a posição nós chamamos de decúbito external, que o animal com a língua para fora, que o animal não consegue repor a língua. Aqui nós temos um surto de mortalidade de animais provocado pelo consumo de silagem contaminada. Que forma isso acontece? Quase sempre é quando essa silagem vai contaminada com terra. Essa terra pode vir através de trator, quando estão fazendo compactação, ou seja, a terra misturada com a silagem. Essa terra pode trazer esporo dos clostrídios para dentro do silo, isso aí, provocar um quadro desse, tá bom? Aqui o animal sintoma de botulismo, como eu falei, né? O animal aqui, ele coloca o queixo no chão, porque não consegue ficar com a cabeça levantada. Normalmente, ele passa por essa fase de decúbito external, onde ele consegue aqui, ele consegue manter o pescoço erguido, a cabeça erguida. Quando a doença progride, vem para cá, ele não consegue mais nem segurar o peso da cabeça e tende a ficar com o focinho no chão. O animal começa aqui, se você pegar a cabeça dele, virar para o outro lado, botar para frente, aonde você colocar a cabeça dele, ele fica.
que ele não tem a capacidade de buscar uma posição de melhor acomodação, ok? Aqui é um quadro também, de um quadro já é bem evoluído. O animal está com aqui uma língua para fora, um prolapso, né, da língua, porque não consegue retrair o quadro da língua. Aqui você tem também um animal que já está caído, derrengado, olha a posição que ela se encontra. Também um animal que, aqui é onde você colocar a cabeça desse animal, você levantar essa cabeça para cima e soltar, a cabeça cai no chão. Onde você botar o pescoço, se você mudar a posição do pescoço do animal, onde você bota o pescoço, ele fica. Porque a vaca não tem a capacidade de fazer essa mudança, de buscar uma posição de melhor incômodo, melhor acomodação para ela, porque ela não consegue contrair a sua musculatura. Então, de forma que esses são os quadros mais importantes. E aqui eu queria que você não esquecesse, gente, isso aqui, ó, água estagnada, água de barreiro, isso aqui pode ser uma bomba, entendeu? Que vocês podem ter dentro da propriedade de vocês. Isso aqui, de uma hora para outra, pode se tornar um foco de toxina. E os animais entram nessa água e tomam essa água e podem se contaminar, ok? Olha aqui, ó, caso bem comparecido também, os animais aqui bebendo água, e essa água vai diminuindo, chega um ponto que ela está tão barrenta, está tão pesada, que não consegue mais entrar oxigênio na água. E aí, o que acontece? Os esporos que estão aqui dentro, que chegou aqui através da fezes dos animais, a água que vem carregando nessas fezes, então esse esporo começa a se multiplicar, produz a toxina, os animais quando ingerem a toxina acabam se contaminando, entendeu? Então, cuidado, águas estagnadas, água de barreira, água de baixio, esses baixos que ficam dentro do cercado, que com o tempo eles podem ser uma fonte de água para os animais, isso pode ser um perigo, tá, ok? De forma que esses são os sintomas mais comuns do botulismo. Com relação às formas de tratamento do botulismo, não existe tratamento do botulismo como no teto que nós temos, né? No teto nós sabemos que nós temos a toxina antitetânica, o botulismo não existe. O tratamento é simplesmente feito através da terapia parenteral de suporte naqueles animais que a gente percebe que ao longo dos dias os animais estão tendo melhora. Lembrando que animais eles podem morrer em 24 horas e pode a doença evoluir até 30 dias. Então, após o diagnóstico, resta o profissional, o veterinário, avaliar o quadro clínico do animal, começar a fazer uma terapia parenteral de suporte, já que o animal não come, não bebe, e aí fazer a avaliação dia a dia se vale a pena esse tratamento, se o animal está tendo alguma resposta. Com relação ao prognóstico da doença, sempre é reservado, né? Por quê? Porque quando você se depara com o animal dentro de um quadro clínico, você não sabe se naquele momento toda a toxina que está no intestino foi absorvida ou se não existe algum resquício de toxina no intestino animal que não foi absorvido. Por isso tem animais que quando novamente a gente vê o quadro, ali já é o quadro, digamos, que final. Já tem animais que eles podem piorar ao longo do dia, porque à medida que essa toxina, junto com o alimento, vai caminhando, ela pode ser absorvida pelo intestino. Ok? Bom, com relação à prevenção, né? Hoje nós temos vacinas muito eficientes, né? O advento, com a chegada das vacinas contra o botulismo, nos últimos 20 anos, praticamente essa doença tem sido controlada, né? Principalmente em áreas endêmicas, onde o pessoal já faz um bom quadro de vacinação. O quadro de vacinação do botulismo é semelhante ao que ocorre nas outras costridioses. A partir do momento que os animais começam a cair a imunidade colostral, pode-se fazer a primeira dose, que é em média de 2 a 3 meses de idade. Depois faz o reforço a cada 20 ou 30 dias, entendeu? Que é a chamada dose, é uma dose de reforço. E a partir daí você faz um reforço anual. A cada ano você vacina todo o rebanho. Sempre em susto da doença, ou seja, quando alguns animais acometerem da doença, é importante revacinar o rebanho, porque pode ter acontecido que durante, em algum momento, ou a última vacina, houve alguma falha no processo vacinal e os animais não tiveram uma boa imunidade. Com relação também à prevenção, nós podemos falar 3 coisas que são importantes. Primeiro,
evitar o consumo de água estagnada, principalmente água de barreiro. Água em barreiro pode ser uma bomba que você pode estar segurando uma bomba que pode explodir a qualquer momento. Não esqueça disso. Segundo, fornecer um bom suplemento mineral ao longo de todo o ano, de forma que os animais não tenham carência desses minerais, principalmente do elemento fósforo, e isso não vá atrás de comer carcaça, comer osso, comer principalmente carcaça de animais jogados no tempo, entendeu? E sempre queimar ou enterrar a carcaça de todos os animais mortos, principalmente com suspeita da coccidiose. Lembrando que, como nós falamos anteriormente, um animal, digamos, que como o agente pode estar no sistema digestivo de um animal, vamos supor, o animal adoeceu de mal triste, não importa, e aí esse animal veio morrer de mal triste. Ora, mas durante o tempo que esse animal esteve doente, ele estava com esporos do Clostridium botulinum dentro do seu sistema digestivo, e esse animal morreu de mal triste. O que é que pode acontecer? Os esporos do intestino podem se multiplicar, produzir a toxina, e esse animal que morreu de mal triste, a carcaça dele pode estar contaminada com botulismo. Então, cuidado, não é obrigado o animal, não é obrigado a carcaça, entendeu, do animal contaminada com botulismo, pode acontecer animal que morreu de botulismo ou morreu de qualquer doença, entendeu? Desde que ele tenha esporo do Clostridium no seu sistema digestivo no momento da morte, ok? Isso é um dado muito importante, ok? Demais são essas as observações que nós queremos fazer sobre o botulismo, entendeu? E eu acho que depois dessa apresentação aqui, nós podíamos também falar a respeito de outras clostridioses, que é a enterotoxemia, mas é uma doença muito rara no nosso meio. Então eu acho que eu vou agora fazer uma outra proclamação de outras doenças que é mais importante no nosso meio, como é o caso, por exemplo, da linfadenite cardiosa, entendeu? As questões das verminoses. Eu acho que tem outros assuntos mais ligados ao nosso dia a dia que seria mais interessante a gente trabalhar. De forma que eu agradeço a atenção de todos. Qualquer dúvida, vocês têm meu contato, estamos à disposição. Obrigado a todos e até a próxima.